Bom dia, irmãos, a paz do Senhor a todos, que Deus nos abençoe nesta manhã, mais uma manhã de domingo, que o Senhor possa falar aos nossos corações e trazer mais edificação às nossas vidas, mais uma EBD que nós iremos participar nesta manhã. Vamos orar para pedir ao Senhor que nos direcione, nos guie neste estudo da Escola Bíblica Dominical. Feche os olhos, vamos orar. Pai, nós oramos a Ti em nome de Jesus, clamamos a Tua bênção, o Teu poder, ó Deus, sobre nossas vidas. Nos ensine, ó Pai, cada vez mais, ó Deus, as coisas do Teu reino. É em nome de Jesus, ó Deus, que nós oramos, entregamos tudo que fizermos, tudo que somos, ó Pai, nós deixamos no Teu altar e pedimos que o Senhor faça conforme o Teu querer. Nós oramos assim, Pai, em nome de Jesus. Amém. Queria ministrar e refletir nesta manhã, irmãos e irmãs, na passagem que está em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13. Nós vamos meditar sobre a unidade orgânica da igreja. 1 Coríntios 12, 13, diz assim o versículo: Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber de um só Espírito. Paulo, quando escreveu essa carta, irmãos, de Coríntios, ele estava escrevendo mais ou menos no ano 55, justamente para a igreja de Corinto. A igreja de Corinto dividiu-se em dois grupos naquela época. Havia um grupo que defendia a associação do cristão com os pecadores, e esse grupo tinha uma visão que era bem permissiva e achava até necessária. Só que o problema é que eles despencavam para um lado de frouxidão moral, de forma a tolerar, de forma a apoiar várias coisas que os pecadores não regenerados, que as pessoas ali, aquela cultura em volta, queriam praticar dentro da igreja. E por outro lado, dentro da igreja também de Corinto, havia um outro grupo que defendia um certo isolamento, defendia que era essencial para preservar a santidade, despencando já por um ascetismo doentio, para um pensamento, uma linha sectária, que trazia um certo isolacionismo, e isso também não era edificante para a igreja, não era bom para o andar do reino de Deus. Aqueles dois extremos ali, então, criou um problema que Paulo percebeu e sentiu a necessidade de que devia estar corrigindo, exortando os irmãos naquele meio ali que estavam com este problema de divisão. Um grupo estava se julgando mais inteligente ou mais espiritual que o outro, e isso ameaçava o futuro daquela congregação de Corinto. Paulo escreveu então para tratar dos problemas daquela igreja, para repreendê-los pela situação ter chegado a tal ponto que chegou, e para instruí-los doutrinariamente. Paulo então percebeu que havia ali na igreja de Corinto esses dois grupos, um que estava muito tolerante, muito conivente com os erros que o mundo queria trazer, praticar dentro da igreja, e o outro grupo já era do outro extremo, estava muito fechado, não aceitava nada, queria se isolar, e demonstrando assim uma ideia meio que sectária de que nós somos perfeitos, nós somos os salvos, ninguém mais pode participar deste grupo. E isso estava criando ali uma divisão dentro da igreja de Corinto. Paulo, ao perceber isso, ele então foi movido pelo Senhor. Paulo percebeu essa necessidade e Deus então inspirou para que Paulo ali corrigisse, instruísse o povo da igreja de Corinto a corrigir este erro que estava causando divisão e atrapalhando o andamento da igreja e, consequentemente, também o andamento do reino de Deus. A igreja é uma das maiores obras-primas de Deus. Cada cristão genuíno é parte desta obra-prima. Vós sois o corpo de Cristo.
Por que a igreja pode ser classificada como uma das maiores obras-primas de Deus? Porque Deus, o próprio Deus, desenhou a igreja com traços perfeitos e maravilhosos, sendo iniciada pelo próprio Senhor Jesus Cristo, lá no livro de Mateus, no capítulo 16, versículo 18. A igreja, então, se mostra como uma importante expressão do reino de Deus nessa terra. Tanto é que Jesus ali iniciou a igreja pessoas, em Mateus 16, 18, e pessoas construíram templos, construíram lugares de culto, organizaram as formas com que iriam prestar este culto. E isso, se a gente olhar no contexto do nosso mundo hoje, isso é muito importante, porque a igreja tem a expressão, ela tem o seu local. As pessoas têm uma referência de onde encontrar gente que é a igreja. Gente que pensa conforme a palavra de Deus, que age conforme as doutrinas do Senhor, ou pelo menos deveria agir, mas que ali há um grupo que busca a Deus. É a igreja do Senhor, igreja pessoas que se reúnem em igreja templos, igreja edificada, e que o mundo lá de fora, a primeira coisa que ele vê é isso, é o prédio, é a estrutura onde a igreja se reúne. Então isso é uma forma importante do mundo saber identificar que há um grupo, que há pessoas, que existe a igreja, aqueles que se rendem, que buscam ao Senhor e que fazem a vontade de Deus. Quando a gente lê lá em Mateus 16, 18, o versículo diz assim: Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Esse versículo fala daquele contexto em que Jesus estava ali iniciando a igreja. Foi quando Jesus perguntou a Pedro, Pedro, quem você acha que eu sou? E Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus, por um trocadilho, responde com este versículo: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. A minha igreja. Há uma controvérsia aqui, já antiga, neste versículo, sobre quem é a pedra, e isso é um assunto para outra hora, mas em suma quer dizer que há uma interpretação diferente, justamente entre evangélicos e católicos, que católicos atribuem a Pedro ser essa pedra que Jesus está falando. Mas se você analisar bem o versículo, dá para entender que Jesus está falando de duas coisas diferentes quando ele diz: pois eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Quando Jesus diz esta pedra, claramente ele está se referindo à declaração que Pedro deu, que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, a partir deste versículo, Jesus está ali edificando a igreja sobre si mesmo. Ele é a pedra, a rocha firme, em qual a igreja se edifica e em qual a igreja ela é sustentada. Alguns aspectos da igreja, como expressão do reino de Deus nessa terra, nós temos aqui elencado, e nós vamos meditar nesta manhã. O primeiro ponto que eu quero destacar aqui é a igreja cristã como uma diversidade. A igreja cristã, ela é uma unidade na diversidade. Ou seja, ela reúne diferentes pessoas, diferentes caráteres, personalidades, dentro de uma mesma unidade que é baseada pelo Espírito Santo de Deus. Em qualquer outro lugar, a diversidade é motivo de adversidade. Ou seja, lá no mundo onde não há uma unidade espiritual, onde as pessoas pensam de qualquer forma, onde as pessoas agem a seu bel prazer, de qualquer forma que der na sua telha, entre aspas, então isso gera adversidades, porque nem todo mundo pensa igual. Por isso que as pessoas lá fora entram em conflitos que às vezes culminam até em perdas de amizade, culminam em rompimentos de vários relacionamentos, porque essa diversidade não foi trabalhada, essa diversidade não foi superada, e as pessoas entenderam que essas diferenças então eram motivo para que separassem os seus caminhos, gerando adversidades, gerando pensamentos diferentes, contrários, que muitas vezes acabavam em conflitos,
que as pessoas não superavam. Mas na igreja, no entanto, a diversidade em unidade é uma bênção celestial, pois tal como num corpo físico, os membros acabam se especializando em suas funções. Ou seja, os membros em cada função, usando da sua diversidade, usando do seu perfil, usando das suas particularidades, então eles se completam em um corpo só. E ainda que haja várias denominações cristãs, várias placas de igreja, quando nós estamos na unidade espiritual do Espírito Santo, então nós temos, mesmo na diversidade, uma unidade com o Senhor e uma unidade com os irmãos. Não importa se um irmão é lá do Rio Grande do Sul, é lá da Europa, é lá dos Estados Unidos, é lá do Nordeste, é aqui de Colatina, não importa. Se ele entrou em contato, se ele tem o Espírito Santo, então ele tem a mesma direção espiritual que a gente e ele está em comunhão com a gente. Mesmo que em alguns aspectos culturais, de comportamento, ele pense diferente, mas ele está também unido conosco, não importando a placa de igreja, mas importando sim o Espírito do qual ele está bebendo, que é o Espírito Santo de Deus. Por isso que a igreja cristã, ela não se limita a placas, a denominações, ela engloba todos aqueles que se entregaram ao Senhor Jesus Cristo e que têm o Espírito Santo como o direcionador de suas vidas. Foi na cruz que a unidade na diversidade por Cristo foi estabelecida. Efésios capítulo 2, versículo 16, diz assim: e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Ou seja, lá na cruz, através do sacrifício da cruz, reconciliou ambos com Deus. Ambos aqui está se referindo a dois povos que buscavam a Deus, mas que pensavam diferente. Uns estavam separados da congregação dos outros, agindo de forma diferente, pensando de forma diferente. E esses dois povos, na verdade, no fundo, estavam buscando a Deus. Eram povos de Deus, mas que estavam andando em caminhos opostos, em caminhos diferentes, porque eles eram uma diversidade, pensavam diferente. Porém, lá na cruz, como diz Efésios, ambos com Deus foram reconciliados em um só corpo, matando com a cruz as inimizades deste povo. Ou seja, eles foram unidos mesmo na diversidade, então eles foram unidos quando a cruz do Senhor matou as inimizades, acabou, eliminou os conflitos que geravam dessa diversidade, eram gerados por essa diversidade. Aqui nessa passagem de Efésios capítulo 2, versículo 16, está falando de dois povos que pensavam e agiam diferente, mas que lá na cruz eles foram unidos com um único objetivo e tiveram cessadas essas amizades, essas adversidades que brotavam de toda essa diferença que eles tinham. Mas aqui a gente pode entender que podem representar pessoas, este versículo. Podem representar pessoas que, às vezes, na mesma igreja ou mesmo na mesma denominação, pensam diferente, agem diferente. Existe uma diversidade de pensamentos, uma diversidade de comportamentos, mas que nós temos que entender que na cruz a palavra de Deus é muito clara. Ela une mesmo os diferentes. Ela acaba com as inimizades, ela acaba com as inimizades e une aqueles que pensam mesmo de forma contrária, fazendo com que mesmo na diversidade as pessoas consigam superar suas diferenças e estarem juntos para uma mesma função, para um mesmo objetivo, que é adorar e viver as coisas do reino de Deus. É nosso dever tanto apreciar quanto defender a diversidade na igreja. Devemos rechaçar qualquer tentativa de quebrar esse traço. Vós sois o corpo de Cristo. Na verdade, então a gente entende que, pela palavra de Deus, que é salutar não ser igual, todo mundo igual. Aqui, quando Cristo ele engloba, ele compreende todos os diferentes sobre a mesma unidade, então, de certa forma, está mostrando que é importante haver diversidade no reino de Deus. É importante porque cada pessoa no seu perfil,
ele vai desenvolver um trabalho naquilo que ele é mais apto. Ele vai desenvolver comportamentos, pensamentos, naquilo que ele se identifica. E isso, em várias linhas, é muito salutar, porque o reino de Deus cresce em várias frentes. O reino de Deus, ele se desenvolve de forma bem ampla, e isso abrange maior número de pessoas, e isso faz com que as pessoas ajudam a se edificar uma com a outra. Isso ajuda a que uma pessoa que tem uma deficiência em determinada área possa aprender com aquele que já tem mais aptidão nesta área. Já também o contrário acontece quando essa pessoa tem aptidão, muita aptidão numa área, mas não tem em outra. E justamente aquele irmão que tem aptidão na área que essa pessoa tem deficiência, então ela vai ali se crescer, se desenvolver, se engrandecer com o conhecimento e as práticas daquele irmão. Por isso que também a diversidade é muito importante no reino de Deus, porque ela faz com que o reino de Deus cresça por várias frentes, por vários segmentos de crescimento, por várias frentes para o reino de Deus. Não podemos querer padronizar ou uniformizar os membros da nossa igreja. Respeitemos as diferenças. Longe disso ser um problema, esta diversidade é a sua riqueza. Foi Deus quem a fez assim. Aceite, respeite e defenda de todo o seu coração este maravilhoso traço da igreja. Também seria meio estranho, né, irmãos, a gente ser tudo da mesma forma, como fosse uma produção de robôs de uma uniformidade, todo mundo pensando igual, todo mundo doutrinado de uma forma somente de uma ótica. E isso então a Bíblia deixa claro, nos mostra que não é salutar. O importante realmente é a diversidade para poder crescer em várias áreas, crescer mutuamente, e isso é uma grande riqueza da igreja. Então, a igreja cristã é uma universidade, é uma unidade na diversidade. 2. A igreja toda é batizada e bebe de um só Espírito. O batismo em um só Espírito é o batismo no Espírito Santo, que não se trata aqui do batismo da plenitude, do enchimento do Espírito Santo, no qual os dons eles transbordam. E também nem está falando do batismo em água, e sim do momento em que a pessoa recebe o Espírito Santo na sua conversão, o qual une todos os homens, sem importar sua raça, escolaridade, extrato social ou estado anterior. Este poder transforma e une, fazendo deles uma só entidade espiritual. Quando fala que a igreja toda é batizada e bebe de um só Espírito, está falando do momento em que, quando nós ouvimos a palavra de Deus, quando nós estamos lá no mundo, quando as pessoas se convertem, se regeneram em Cristo, então que elas recebem o Espírito Santo. Está falando deste habitar do Espírito Santo dentro do ser humano, que a partir deste momento, ele então passa a viver as coisas do reino de Deus na vida dele. Assim como nós falamos anteriormente, mesmo que uma pessoa seja de uma igreja nos Estados Unidos, ou lá no Rio Grande do Sul, ou lá na Argentina, então quando o momento que ela recebe o Espírito Santo, que ela entrega a vida a Cristo, ela começa a beber deste mesmo Espírito que nós bebemos como igreja do Senhor. Então aqui nós já estamos tendo uma comunhão com ela também, mesmo que de forma espiritual, mesmo que ela ainda não, que ela não esteja, presente fisicamente perto de nós. No espírito, o espiritual, Jesus nos enxerga em comunhão com essas pessoas, porque nós bebemos todos de um mesmo Espírito. Claro que eu estou falando de quando a pessoa realmente é convertida, tem a palavra de Deus como seu guia e tem o Espírito Santo de Deus habitando dentro de si. O beber de um só Espírito trata de estarmos cheios de algo que satisfaz a nossa sede. Algo espiritual, interior, trata de apropriação e nutrição, trata da ceia do Senhor e finalmente trata da comunhão dos salvos. Esse é o alimento que nos sustenta e nos direciona, mesmo que pensamos de formas diferentes em alguns aspectos comportamentais, culturais. As doutrinas são eternas e únicas, e concebidas por todo e qualquer cristão como ponto de unidade da fé dentro do reino de Deus.
Mesmo então que nós tenhamos divergência no pensamento, em comportamentos, entendemos algum comportamento cultural de uma forma diferente dos irmãos, do outro irmão, pessoas têm esse pensamento às vezes sobre algo que se aplica no dia a dia, na sua vivência, na sua prática, mas algo que é imutável são as doutrinas. É preciso neste momento saber separar o que é costume, que nós podemos pensar diferente um dos outros, mas as doutrinas não, elas são imutáveis e é crucial que nós pensemos unânimes nas doutrinas, é importante que nós crermos nas doutrinas de forma unânime, não há como você relativizar isso. Doutrinas como a criação, quem é o Criador? Deus o Criador, nosso Pai que se revelou em Jesus Cristo. Ele é o Criador. Se você tem comunhão com seus irmãos, com a Igreja de Cristo, você não pode pensar essa doutrina de forma diferente, de que Deus não criou o mundo. Porque isso é uma doutrina fundamental e primária da palavra de Deus. Não há o que relativizar aqui. Mesmo a diversidade de comportamentos, de pensamentos dentro da igreja, ela não tem como relativizar. Ela tem que pensar unicamente em Deus como Criador. Isso é a doutrina, isso é a doutrina da criação, do Deus Criador. Não tem como isso ser pulverizado na diversidade. As doutrinas são algo eterno, é algo eterno e atemporal. É algo que não passou, não é algo que você possa aplicar um anacronismo que ficou apenas naquele tempo. Não, ela é atemporal. Ela é uma verdade basilar da nossa fé, que não pode ser mudada e que tem que ser crida por todos aqueles que vivem no reino de Deus. Doutrina do único Deus, que é o nosso Senhor, Deus Pai, lá no Antigo Testamento, Yahvé, como ele se revelou e depois veio encarnado na pessoa de Jesus Cristo a essa terra, o Verbo de Deus. Isso não tem como ser mudado, não tem como ser pulverizado em pensamentos de diferentes formas. Deus é o nosso único Deus que se revelou em Jesus Cristo. E ponto final. Isso é uma doutrina a qual a igreja é unida e não tem como pensar diferente. Jesus é o nosso Salvador. Se você faz parte da congregação, da igreja e bebe do Espírito de Deus, então você concebe que Jesus é o seu único Salvador. Não tem o que diminuir, não tem o que aumentar nisso. Ele é o seu Salvador e não há diversidade neste pensamento. Esse pensamento é a unidade que une os diferentes. E deve ter essa fé deve ser unânime em todos aqueles que fazem parte da congregação. A doutrina da palavra de Deus, ter a palavra de Deus como seu único caminho, como sua única regra de fé e princípios e valores, é também uma doutrina temporal. Não dá para relativizar. Mesmo que haja diversidade na igreja, ela não pode atacar, ela não pode corromper essa doutrina, porque a palavra de Deus é o nosso guia e ponto final, não há o que relativizar nisso. São as doutrinas atemporais em que a diversidade precisa crer de forma unânime, porque aí sim ela estará bebendo no mesmo Espírito e fará parte da igreja, esse corpo vivo do Senhor. E um outro ponto que eu quero destacar aqui é a igreja cristã como um organismo vivo. A gente poderia perguntar, uma empresa também não é um organismo vivo? Não nesse sentido que nós estamos abordando. Todas as demais instituições, com exceção da família, são uma espécie de máquina fria, sem afeto, sem amor. Se uma dessas partes desgastadas nessas instituições quebra ou apresenta defeito, logo ela é descartada e esquecida, e substituída por outra. Não são assim os organismos vivos, que eles preservam seus membros a todo custo. E a igreja tem sentido e consciência de corpo neste sentido. A igreja não é um organismo frio que ela só se preocupa com os seus membros enquanto eles ali estão dando lucro, estão servindo para alguma coisa. Não. Isso nós olhamos às vezes para uma empresa, uma instituição que gera lucro, que olha para o funcionário apenas como um produtor
e que quando ele não está produzindo, então ele já não tem mais serventia, ele já é colocado de escanteio, já descartado. Na igreja é diferente, ela é um organismo vivo, um organismo que se preocupa com os seus membros. Enquanto o membro está lhe servindo, está edificando o reino de Deus, tanto neste momento, como também se o membro vier a fraquejar, vier a enfraquecer, o organismo vivo não vai descartá-lo, pelo contrário, vai estar junto, apoiando, vai estar junto ali, tem que estar junto, né, acudindo, acolhendo aquele órgão, aquele membro que está com deficiência. Igreja é isso, como organismo vivo, é estar junto daqueles que estão sofrendo, é chorar com os que choram, é se alegrar com os que estão sorrindo, é estar junto o tempo todo, independente da circunstância. Assim nós teremos um organismo vivo, diferente lá do mundo, sem afeto, sem união, sem amor, que apenas descarta os elementos que já não têm mais serventia. A igreja, nesse sentido de corpo, como está registrado em 1 Coríntios, no capítulo 12, versículos de 21 a 27, que diz assim, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 21, os olhos não podem dizer à mão, não precisamos de você, e a cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são também necessários. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a este damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra, aos passos que os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo, mas para que os membros cooperem com igual cuidado em favor uns dos outros. É o que nós lemos aqui então, que os membros da igreja, a igreja em si, o reino de Deus, ele é um organismo vivo que se preocupa tanto com os membros mais fortes como os membros mais fracos, e não só no momento que eles podem produzir, mas também no momento que eles estão com deficiência, com algum problema. A igreja, como um organismo vivo, tem que ir lá com seus anticorpos, então, para tratar, para sarar o problema, para acolher e para buscar juntos uma solução com aquele membro, com aquele irmão, com aquela irmã que está ali com algum problema de caminhada, com um problema de saúde, com alguma questão psicológica, algum problema que está ali afligindo. A igreja então precisa estar junto, porque ela é um organismo vivo. Então esses atributos da igreja que refletem no mundo, que as pessoas vão ver, e que o mundo vê a referência disso tudo quando nós nos reunimos nos templos, e que nós possamos então também entender que essa palavra é uma palavra que vai refletir as nossas ações lá para o mundo. O mundo, quando ele vê o cuidado uns para com os outros, isso faz uma grande diferença, porque o mundo lá fora só conhece a disputa, só conhece a concorrência e não conhece esse afeto, esse amor pleno que vem de Deus e que a igreja precisa manifestar, porque assim também fará com que o reino de Deus cresça neste mundo. Devido a estes traços únicos e maravilhosos, ser uma unidade na diversidade, ser batizada de um só Espírito e ser um organismo vivo, a igreja, sem dúvida alguma, também é uma das maiores obras-primas de Deus. Nosso papel é primar, zelar por esses atributos, buscar corrigir os erros, aperfeiçoar, auxiliar e crescer juntos em cooperação como um organismo vivo. Assim, o corpo de Cristo será cada vez mais expressivo e uma luz única bastante evidenciada e coerente no meio deste mundo tão tenebroso, com tantas notícias ruins que nós temos visto. O amor de Deus fará a diferença no meio do seu povo. Amém? Que a igreja possa assim crescer em conhecimento e na palavra de Deus, porque ela é o nosso princípio basilar, que nos ensina tudo isso que nós temos aprendido ao longo dos tempos. Nós
Encerramos aqui a nossa EBD, que Deus possa abençoar a sua vida e que essa palavra seja edificante e Deus complete no teu coração, em nome de Jesus. Amém.